na minha opinião, as Testemunhas de Jeová, elas são uma seita perigosa, porque ela tem... Toda seita pseudo-cristã, ela se torna perigosa para o cristão, porque acho que a melhor falsificação é a que mais se parece com a verdade. Sim. Então eles se Pior apresentam do que a mentira é a meia-verdade. Isso. Elas se apresentam como pessoas muito piedosas, muito preocupadas e tal, não sei o quê, mas a teologia que elas apresentam é uma teologia completamente divorciada da Bíblia. Então, se você vai analisar os principais pontos, por exemplo, o Deus das Testemunhas de Jeová é diferente do Deus apresentado na Bíblia. A Bíblia deles é única. A Bíblia é outra Bíblia. Eu trouxe aqui, inclusive, a gente falar. O Jesus das TJs é diferente. Jesus. O diabo das TJs é diferente. Aliás, de todas as seitas pseudo-cristãs, eu diria que as Testemunhas de Jeová são, na realidade, a seita que mais deturpa o cristianismo. De todas as seitas pseudo-cristãs. Isso, porque assim... Eu não a considero mais perigosa, por exemplo, para os evangélicos. Eu considero mais perigosa a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Testemunha de Jeová tem mais deturpação do que os adventistas do Sétimo Dia. Mas aí você considera os adventistas mais perigosos? Sim. Por quê? Sim. Porque, por exemplo, um cara como Rodrigo Silva tem 30 mil alunos, e esses alunos não são adventistas. A maioria deles, com toda certeza, são evangélicos. Eu participei do Congresso Internacional lá, no NASP. Eu vi muitos evangélicos ali. Muitas pessoas me reconheceram do programa lá, inclusive. Né? O Alexandre, por exemplo, encontrei ele lá. Então, tem muita gente... que entende que por intermédio de um cara como Rodrigo Silva, a Igreja Adventista é uma igreja cristã. Então, quem assiste o canal Novo Tempo, por exemplo, é muito influenciado. Eu conheço muitos pastores que deixaram suas igrejas por causa do canal Novo Tempo. Pastores. Não tem um número grande de pastores saindo, por exemplo, para ir para a Testemunha de Jeová, apesar de eu conhecer. Mas não é como no caso dos adventistas do Sétimo Dia. O número de pessoas que saem das igrejas evangélicas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito maior, é o dobro ou o triplo. Para as TJs. O triplo, é. Por isso que eu considero a mais perigosa para os evangélicos. Eu entendo que o adventismo é uma seita, eu entendo que é uma seita, é perigoso porque é uma volta à lei, parece que eles não leram Gálatas. Não existe esse livro para eles. A carta aos Gálatas, a carta aos Gálatas e a carta aos Hebreus são documentos que quem lê não tem condição de se tornar adventista. Né? Se você lê Gálatas e lê Hebreus, você não consegue virar adventista, é impossível. Não, eu acho então, incrível. Na minha opinião, é uma seita, mas eu não acho que ela traz mais pessoas do povo evangélico do que a TJ. Mas as TJs, 40% das TJs é ex-evangélico. Então, dos adventistas, talvez 60%, eu não sei, a porcentagem exatamente, eu não sei, mas é grande o número de pessoas que saem das igrejas evangélicas para irem para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja, por exemplo, se você pegar os chamados principais teólogos da Igreja Adventista, os apologistas, por exemplo, você sabia que o menino lá, ele era ateu, né? O Ezequiel Gomes. Mas você tem o Alexandre, ele era evangélico. Qual Alexandre? Alexandre é aquele que a gente debate sempre aí, um de óculos. Já debatemos várias vezes aqui. Então, tem muitos outros. O Azenilton, por exemplo, que é um apologista adventista, ele era evangélico, era batista. Então, eu conheço um monte de teólogos e pastores adventistas que eram evangélicos. Infelizmente, eu conheço muitos também. Mas até uma igreja na cidade de Corinto, lá em Minas Gerais, os caras arrancaram a placa da igreja, era uma igreja pentecostal, e colocaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor, com mais de 30 pessoas, foram para a Igreja Adventista. O pastor e mais de 30 pessoas. A gente pode falar dos evangélicos. Qual é o perigo maior? Porque você está dizendo assim, numa escala, você considera o adventismo mais perigoso 3 vezes mais do que as Testemunhas de Jeová. Embora doutrinariamente as Testemunhas de Jeová têm muito mais heresias, coisas extravagantes. Deturpa mais o cristianismo. Ambas as seitas são proféticas, no sentido de que marcaram a volta, no sentido de marcar a volta de Jesus. E
há uma relação, né, Joaquim, do adventismo com Guilherme as TJs. Qual é essa relação? Guilherme Miller era batista e ele tinha um seguidor dele chamado Nelson Barbour. Ele era um adventista e ele influenciou grandemente o Charles Taze Russell. Então, Russell, na realidade, era um vendedor, um comerciante. Ele tinha lá uma loja de tecidos e ele, influenciado pela pregação de Nelson Barbour, passou a pregar a vinda de Cristo. Então, quem influenciou quem? O adventismo influenciou... O adventismo influenciou Charles Taze Russell, que era presbiteriano. É que o adventismo, ele é um movimento, né, na verdade, né? O movimento do advento não é só da igreja adventista, porque a igreja adventista não existia, né? Mas foi influenciado por Guilherme Miller, que era pregador batista. Millerita, então foi influenciado por ele. Então, Russell, que é o fundador da Sociedade de Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, foi fortemente influenciado pela pregação de Nelson Barbour, que era do movimento do Advento na América. Entendi. Bom, vamos lá. O assunto de Testemunho de Jeová. Então você considera a Testemunho de Jeová numa escala como em segundo lugar, no sentido de ser perigoso para a igreja? A igreja, sim. Considero. Por quê? Por exemplo, Testemunho de Jeová, normalmente, o crente evangélico, ele está consciente que eles não são cristãos, é uma seita. Normalmente, tá? É ensinado que o Testemunho de Jeová é uma seita. Por quê? Por exemplo, uma questão que pega muito, o Testemunho de Jeová não comemora Natal, aniversário, o Testemunho de Jeová não pode servir, ser policial, não pode um monte de coisa. Então, normalmente, a maioria dos evangélicos já sabem isso, ainda que não conheçam profundamente a teologia, mas em termos sociais, em termos sociológicos, eu diria, as pessoas já sabem algumas coisas, já sabem que eles são uma seita. Mas veja que eles estão em 239 países e territórios. São quase 9 milhões de pessoas hoje crendo nessa mentira da Sociedade de Torre de Vigia. Quase 9 milhões. Eu falei num outro programa uma vez, 9 bilhões... na realidade foi um erro, não é 9 bilhões. É milhões. Né? 9 milhões, né? Então eles dirigem mais de 5.666.996 estudos bíblicos gratuitos. Eles, só para você ter uma ideia... Quantos mil? 9... não, estudos. 5.666.996 estudos bíblicos gratuitos. Eu conheci um senhor, Antônio, ele dava estudo para 17 famílias. Um senhor aposentado, com quase 80 anos. Que crente que você conhece que está dando estudo aí para 2 famílias, pelo menos? As pessoas me criticam muito, porque quando eu falo da igreja, eu faço muita crítica, né? Quando eu faço uma comparação com a atuação das seitas. Então, muita gente diz assim, esse pastor só sabe criticar a igreja. Para de levar ele no programa, César, está detonando o programa. É a realidade, não tem como fugir disso. O pessoal fala isso? Você lê os comentários, leio. Eu até comento lá. Ah, é? Então, eles têm mais de 117 mil congregações espalhadas pelo mundo inteiro. Em um ano, eles gastaram 1 trilhão de horas aí fazendo o trabalho de pregação deles. Apesar dessa religião existir aí há mais de um século, né, ela conta com 8.699.000, né, estão aí espalhados por vários lugares. Agora, o Brasil 8 milhões de membros? Ocupa o segundo lugar no mundo em número de testemunhas de Jeová. Agora, isso aqui não é novidade, né? Porque o Brasil é o maior país espírita. O Brasil é o maior adventista, maior país católico. Não, eu acho que não é o maior católico, porque tem o México, né? A maior nação católica. O México é o segundo. Tem o maior TJ, o Brasil é o maior tudo, meu amigo. Então, o Pero Vaz de Caminha estava certo, ele aqui se plantando, tudo dá. É verdade, é verdade. E você sabe que, até para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aí, eles são reconhecidos pela divulgação desse material, que é a revista Sentinela e a revista Despertar. Então, essa revista antes era, eles não dizem vendida, né? Era colocada por uma ajuda, uma contribuição para pagar o papel e a tinta. Por causa do governo norte-americano, então eles tiveram que parar de cobrar. Era um valor irrisório, né? Mas a sociedade
Tem só que, por exemplo, no Brasil, na sede lá em Cesário Lange, mais de 1.000 pessoas trabalhando lá como voluntário. Essas pessoas não têm registro, não têm fundo de garantia, não têm 13º, não têm férias, não tem nada. Mas tudo bem. São aí é outra questão. Não vou entrar nesse mérito, porque aí não tem a ver com doutrina, né? Mas você sabia que a revista Sentinela é a revista religiosa mais lida? A revista religiosa mais lida. Ou mais distribuída, né? Mais distribuída. Porque lida, né? Não tem como você saber. Mais distribuída, né? Mais distribuída. Vamos colocar então desta forma, né? São 42 milhões de exemplares aí mensal, tá? E a Despertar em torno de 40 milhões de exemplares. Agora, Joaquim, as TJs, elas são muito conhecidas por mudar de opinião rapidamente em assuntos importantes, né? Sim. Então, por exemplo, o credo da igreja, ele proclama a divindade de Jesus, ele proclama a trindade, ele proclama a personalidade do Espírito Santo, e isso não tá para jogo, né? Ninguém vai discutir isso, né? Nenhuma denominação evangélica vai abrir mão dessas coisas. Quando a igreja do Oriente, do Ocidente, colocou a polêmica partícula filioque lá no credo, deu um racha na igreja, gerou o racha de 1054 e tal. Você vê que é muito difícil acontecer isso, colocar uma coisa a mais e tal. E para CJ parece que é tranquilo, né?